Olá, querido amigo, meu querido irmão. Estamos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, da série Conhecendo o Criador, uma série com 27 estudos bíblicos, né, irmão Jean? Exatamente. O tema de hoje, o Cordeiro de Deus. Um tema muito importante para a nossa vida. No estudo anterior, nós estudamos a respeito do santuário, o sacrifício que acontecia ali naquele espaço e toda a sua importância. E hoje nós iremos estudar exclusivamente o Cordeiro de Deus. Quem era o Cordeiro verdadeiro que tipificava aqueles símbolos, né, do Velho Testamento? Vamos então compreender melhor essa questão. Pergunta de número 1. O que a Bíblia define como pecado? Vamos compreender melhor? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, pois o pecado é transgressão da lei. Então nós encontramos o texto aqui de 1 João 3, verso 4, imaginando, dizendo claramente que pecado não é outra coisa senão a transgressão da lei de Deus. Exatamente. Então a definição bíblica de pecado é transgressão da lei. Ok, querido amigo, só para refrescar a sua memória, no estudo anterior nós falamos a respeito da Arca da Aliança, que ficava então no lugar santíssimo, e dentro dela nós lembramos que havia o testemunho, ou seja, as duas pedras em que estava então registrada pelo dedo do próprio Deus, então os 10 mandamentos. Amém. Pergunta de número 2. Podemos afirmar que alguém nunca pecou? Abra sua Bíblia em Romanos 3, verso 12 e 23. Alguém será que pode dizer, eu nunca pequei? Será que alguém pode dizer isso? Vamos lá? Todos se extraviaram, diz as Escrituras, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Realmente, irmãos, nós vemos que todos pecaram. Sim. Ninguém pode dizer, bater no peito e dizer, eu nunca pequei. Ok, Né? não existe ninguém, irmão Geandro, na situação de dizer eu sou melhor que o outro, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos necessitam da graça de Deus revelada através do Cordeiro, que morreu por nós para nos salvar. E esse Cordeiro, ele sim, nunca pecou. É verdade. Né? Com exceção de Jesus, todos nós pecamos. Vamos então à pergunta de número 3. A morte passou a todos os homens porque Adão pecou? Será que isso ocorreu? Vamos ver Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a Bíblia diz claramente que quando o pecado entrou no mundo, através de Adão, contaminando então o homem, todos nós que viemos depois de Adão, nós também somos pecadores. Isso por quê, irmão Daniel? Justamente porque Adão era o representante da raça. Exatamente. Então, pelo seu pecado, ele colocou toda a sua descendência sobre a transgressão. Ou seja, nós nascemos já com possibilidade e com inclinação para pecar. Sim. Né? Necessitamos da graça de Jesus. Amém. Vamos então à pergunta de número 4. O que o pecador tinha que realizar cada vez que pecava? Abra sua Bíblia em Levítico 4, verso 29, capítulo 5, verso 5. E porás a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e imolará no lugar do holocausto. Imolar significa degolar. Então o próprio pecador levava, no Antigo Testamento, uma oferta, que era uma ovelhinha sem defeito, ou um cabritinho, e ali ele degolava, matava aquele animal, para que pudesse, através do seu sangue, simbolizando o sangue de Jesus, ser perdoado. Próximo texto. Será, pois, que quando for culpado sendo uma destas coisas, confessarás aquilo em que pecou. Então, deveria haver uma confissão do pecado por parte do pecador, colocando a sua mão sobre a cabeça da oferta. Exatamente. Vamos então agora à pergunta de número 5. Sem derramamento de sangue, pode haver remissão de pecados? Hebreus 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmão Jean, nós encontramos
a Bíblia aqui afirmando que sem derramamento de sangue, nesse caso, derramamento de um sangue inocente, né, não haveria então remissão do pecado. Mais uma vez nós lembramos do texto onde Deus diz que a alma que pecar, certamente ela morrerá. Então nós encontramos nas Escrituras por meio do santuário e agora então já na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, ele então morrendo, ou seja, derramando seu sangue para salvar a humanidade. Pergunta de número 6. Quem foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 36. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. É interessante, irmão Daniel, nós notarmos, esse João aqui é o João Batista, né? Sim, ele estava ali a batizar as pessoas e preparando o povo de Israel para receber o Messias, Sim. Jesus. E quando ele viu a Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Então vemos aqui que Jesus, ele é o sacrifício expiatório para os nossos pecados. Nós sabemos que se nós pecamos, nós merecemos o quê? A morte. Sim. Mas nós não queremos morrer e nem mesmo Deus quer que nós morremos. Deus quer nos salvar, por isso ele enviou o seu Filho ao mundo, Sim. né, para nos salvar, morrendo em nosso lugar. Irmão Jeandro, essa é mais uma atitude, né, talvez a maior, sem dúvida, a maior atitude de amor de Deus para conosco, quando ele percebeu então que o homem havia pecado, havia se separado dele, e então ele oferece aquilo que ele tinha de maior valor para morrer pela humanidade. Então ele envia o seu Cordeiro, o seu próprio Filho, para morrer por nós e também por você, meu querido amigo. Amém. Pergunta de número 7. O sangue de animais continua sendo necessário hoje? Será necessário? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vemos que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio e derramou o seu sangue. Então, não é necessário mais, irmão Daniel, De forma alguma. que haja sacrifício de animais, né? Porque aquilo é apenas figura do verdadeiro. Sim, exatamente. E a Bíblia diz também que quando Jesus vem, ele derrama o seu sangue de uma vez por todas, ou seja, anulando os nossos pecados, né? Pagando por todos os nossos pecados. Exatamente. Pergunta de número 8. Podemos encontrar salvação em qualquer outro nome além do nome de Cristo? Vamos conferir isso na Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 12. Muito bem, nós encontramos aqui nesse texto um diálogo entre Pedro e João, né, e os sinédrios, os fariseus, e eles então trazem uma declaração muito importante, não somente para os líderes espirituais daquela época, mas também para todos nós. Vamos ao texto então. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então, irmão Jeandro, esse texto de maneira muito clara diz que não há possibilidade de salvação em nenhum outro nome. Meu querido amigo, com todo respeito, eu gostaria de dizer a você que não existe outro meio, nenhuma intercessão, seja de um homem ou de uma mulher, seja de um santo ou de algum Deus que você possa imaginar, que possa trazer então salvação para a sua vida. A Bíblia está dizendo que não há nenhum outro nome que exista pelo qual nós possamos ser salvos. Somente Jesus é o nosso Salvador. Amém. E advogado. Amém. Próxima pergunta. Pergunta de número 9 então, né, irmão Jandro? Sim. Qual é o único meio de salvação do pecado? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem, irmão Jean. Então, o texto que nós acabamos de ler
diz que a única maneira, o único meio pelo qual nós podemos ser perdoados, né, podem ser apagados os nossos pecados, é quando nós confessamos os nossos pecados e acreditamos realmente que Cristo, ao morrer na cruz, ele pagou todos esses pecados. Amém. Agora a pergunta de número 10 nos diz: Deus promete a purificação dos pecados aos que se arrependem? Será que é necessário arrependimento para o perdão? Vamos conferir a Bíblia, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então o texto diz claramente que para que haja esse perdão dos pecados é necessário acontecer uma série de coisas, irmão Jean. Exatamente. Primeiro ele diz que nós precisamos ir a Cristo, né? Nós precisamos nos arrepender, né? Depois, naturalmente, converter-nos, ou seja, tomar uma atitude diferente, né? Um rumo diferente em nossa vida, para que dessa maneira nossos pecados sejam apagados. Exatamente, irmão Daniel. É importante nós notarmos que arrependimento, ele tem um sentido de se entristecer pelo que fizemos. Sim. Né? Uma tristeza. E a conversão é justamente a pessoa mudar de caminho. Exatamente. Né? Ele se arrepender e ele se converter. Sim. Então é justamente se nós estamos indo numa estrada, nós demos totalmente a volta e no sentido oposto, né? Exatamente. Então é isso exatamente que Deus quer de nós. Nós possamos caminhar não no sentido do mundo, Sim. mas no sentido do bem de Deus, da sua lei. Amém. Muito bem, vamos agora à pergunta de número 11. Qual foi um dos motivos de Jesus vir a este mundo? Abra sua Bíblia novamente, Mateus capítulo 1, no verso 21. E nos diz as Escrituras: ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O motivo de Jesus, meu querido amigo e irmão, de ter nascido aqui no mundo, é tirar os nossos pecados, é nos remover. Essa é a maravilhosa graça que Deus tem nos concedido, não é isso? Exatamente. A Bíblia está dizendo que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Glória a Deus. Maravilha esse texto bíblico. Amém. Pergunta agora de número 12. Dependemos inteiramente de Cristo para a nossa salvação? Ou será que nós podemos ter salvação em alguma outra coisa? João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido amigo, é muito bom nós deixarmos claro que a Bíblia aqui está dizendo que sem Cristo não é possível que haja transformação em nossa vida, que haja arrependimento, que haja conversão, porque ele disse que sem ele nada poderíamos fazer. Portanto, busque Cristo, meu querido amigo. A finalidade de estarmos aqui juntos, estudando a palavra de Deus, é justamente para que você tenha a possibilidade de que, assim como nós estamos buscando e conhecendo, você aí também, onde você se encontra, tenha também essa oportunidade. Devemos ir a Cristo e permanecer nele. Exatamente. Para que nós possamos ter vida eterna. Amém. Pergunta agora de número 13. Qual a mensagem do verso áureo da Bíblia? Qual é o verso áureo da Bíblia? Abra então em João 3, verso 16. Esse é o texto áureo, significa o texto mais importante da Bíblia. Sim. O que nos traz mais alegria. Sim. Né? É essa notícia de Deus. Nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido amigo, queridos companheiros que nos assistem aqui, você também quer ir a Jesus e aceitar dele a sua justificação e a sua salvação? Convidamos hoje mesmo que você apegue-se a ele em oração e que peça que ele faça intercessão por você, pelos seus pecados, para que você possa ter paz com Deus. Amém. Irmão Jean, é importante notar que João, né, aqui o evangelista, o discípulo, ele então, ao escrever e buscando palavras para falar deste amor de Deus, ele não tem mais palavras, então ele diz: olha, o Senhor Deus amou de tal maneira, né, ou seja, de uma forma como eu não sei mais explicar,
que então deu o seu único filho, ou seja, unigênito, gerado, né, do próprio Deus. Amém. Muito bem, vamos agora à pergunta de número 14. A vida eterna consiste em crer em Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo como seu único Filho? Vamos conferir tudo isso na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23, João 17, versículo 1 a 3, que nós já vimos em outros estudos, e 1 João capítulo 5, versículo 5. Vamos ao primeiro texto então. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então sim, né? Realmente a vida eterna consiste em crer em Deus e em Jesus Cristo. Vamos lá ao próximo texto. Depois de assim falar, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dês vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Muito bem. Temos ainda um outro texto, em 1 João 5, verso 5, que diz assim: Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, querido amigo, é necessário acreditar, é necessário confiar que Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele então enviou esse Cordeiro. E é importante notar que Cordeiro aqui então é uma palavra figurada, né? Que aponta para as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido amigo, sim, exatamente, Ele veio então como manso e humilde, né? Para morrer por mim e por você. Queres você aceitar esse Jesus? Queres você aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando? Ele ainda hoje continua intercedendo por mim e por você lá no Santuário Celestial. Agradecemos a Deus por mais esse momento que tivemos juntos. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém.